Patrícia vai falar agora sobre ginástica laboral, que a gente chama também de cinesioterapia laboral. E aí, Patrícia, como que você é demandada, né, nesse trabalho aí da ginástica laboral, os resultados que você percebe, né? Você disse em vídeos anteriores que você interage com os funcionários, ajuda nas recomendações, né? É um momento mais informal ali na empresa. Eu já vi empresa que obriga, outras não, tem funcionário que gosta, tem funcionário que odeia. Eu já vi funcionário me pedindo, Peterson, por favor, peça para o meu chefe não pedir para eu não fazer, que eles estão me obrigando. Eu quero sair desse trabalho por causa dessa ginástica. Eu já vi muita coisa. Então, fala para a gente aí da sua experiência com a ginástica laboral. Eu adoro a ginástica laboral, eu tenho uma experiência muito boa e no início é um pouco assim mesmo, né? Então você tem que, eu gosto muito de, eu falo assim, vamos ter uma palestra antes para falar de ginástica laboral? Por que que a empresa está colocando ginástica laboral? E a primeira coisa na palestra que eu falo para os funcionários, né, para conscientizar eles, é falando assim, olha, não é obrigatório a empresa colocar ginástica laboral. Ela não tem em lugar nenhum falando que ela é obrigatória, que, né, a empresa tem que ter ginástica laboral. Então, se ela está colocando ginástica laboral, é realmente para dar um alívio para os funcionários, é para dar uma orientação para os funcionários, para tá dando um cuidado aos funcionários. Então, aí eu já quebro um pouquinho essa ideia que muitas vezes o funcionário fala, eles estão, isso é obrigatório, se eles não fizerem ginástica laboral, eles vão ser multados, né? E não é, né? Não é obrigatório a empresa oferecer ginástica laboral. Aí a empresa pode obrigar os funcionários a fazer? Também não é, não tem lugar nenhum que fala que ela pode fazer isso. Claro, se ela colocar na norma dela lá, que todo funcionário, né, no seu admissional, você tem que fazer ginástica laboral, então vira uma norma da empresa, né? Geralmente as empresas não fazem isso, mas a gente faz geralmente uma lista de presença, até para você ter controle, esse funcionário faz, esse não faz, né? E tem alguns gerentes, alguns coordenadores que falam que é obrigatório, só para o funcionário fazer mesmo, né? Para ter aquela. E até para manter a ginástica laboral dentro da empresa. Mas no final, né, depois que passa o tempo de adaptação, o que a gente vê é que os funcionários começam a gostar, né? Então, eu tenho empresas que não tem nem lista de presença, que, né, a empresa fala assim, ó, você vai chamar, quem quiser vai, quem não quiser vai te ignorar, né? Não, não obriga. E o que a gente vê é que eles vão vendo, ou começa a sentir uma dor, opa, hoje eu vou fazer ginástica, né? Então, a gente vê que os funcionários colocam isso na sua rotina e vê o benefício, né? Eles começam a ver seus benefícios da ginástica laboral. A ginástica laboral muitas vezes é feita pelo educador físico, não tenho problema nenhum com o educador físico, eu acho que tanto o fisioterapeuta quanto o educador físico tem na sua graduação é, estudos ou matérias que te ajudam a planejar uma ginástica laboral, né? O que eu vejo algumas vezes é que algumas vezes o fisioterapeuta tem um olhar mais de doença. Então a gente já vai, né, já faço essa conscientização postural na hora que eu for fazer ginástica. Então eu vou antes de chamar ou antes que eu estou esperando o pessoal lá, eu já vou falando das posturas, né? Sentiu alguma dor ou desconforto, né? Então dessa palestra inicial eu falo, você sentir qualquer dor, qualquer desconforto, mesmo que você não faça ginástica laboral, que muita gente fala, mas eu nem faço ginástica laboral, como é que eu vou lá procurar ela? Você tem um profissional de fisioterapia dentro da empresa. Então, sentiu alguma dor, algum desconforto, né? Tá com algum problema de saúde? Vem, né? Eu sou um agente de saúde, né? Então, pode vir, pode trazer seu exame, eu consigo te orientar pelo exame, eu consigo falar assim, não, seu exame está tranquilo, está normal, né? Porque muitas pessoas não sabem, né, nem ler um exame. Então, eu sou um agente de saúde dentro da empresa. Então, me procura, né? Então, eu tenho muito essa relação antes e pós a ginástica de orientação e conscientização. E que eu acho que isso mantém muito a ginástica laboral, isso mantém muito
os funcionários quererem fazer, que aí eles visualizam, esse alongamento, se eu sinto essa dor, eu faço esse alongamento que dá um alívio, né? Eu preciso ter uma mobilidade melhor no pescoço, né? Então, essa atividade eu consigo, né, relaxar com esses movimentos. E aí muita gente fala, mas ginástica laboral é cansativo. Eu não acho, e eu sempre procuro, né, exercícios diferentes, né? Vai pegar o mesmo músculo, mas é de uma forma diferente que ele vai fazer, um movimento diferente que vai atingir aquele mesmo músculo. Então, a gente pode modificar, pode utilizar meios também para modificar o movimento, mas atendendo, fazendo aquele mesmo alongamento, ou fazendo aquela mesma movimentação, né? Então, quando a gente já faz a análise ergonômica, a gente já sabe alguns músculos que são mais, né, é, que o funcionário utiliza mais, então a gente já tem, aquele a gente tem que alongar, aquele a gente tem que dar uma relaxada nele, né, porque ele utiliza ele muito, que ele é muito tenso, né, então, aquele eu tenho que ativar, porque ele fica o tempo todo sentado, então tem que ativar a circulação, né, tem que mostrar né, então a gente vai adaptando para cada atividade, para cada é, setor mesmo, movimento. Tem empresa que faz todos os setores, tem empresa que divide por setor, então depende muito. E eu vejo muito benefício, né? Não tenho nada descrito, né? Não fiz nenhum trabalho mostrando essa, né? Mas o que a gente vê na realidade, a gente vê muita coisa, né? E assim, clara, né? Diminuiu o atestado médico. Diminuiu o atestado médico, lógico, né? Porque tem um fisioterapeuta lá que está olhando os atestados, porque todo atestado, músculo esquelético, que tem, né, direcionado a dor, né, de músculo, de coluna e tudo, eu sempre falo para a empresa, me manda esses atestados que eu vou acompanhar, eu estou ali na ginástica, eu vou acompanhar, e até mesmo para me tomar cuidado, porque se aquele funcionário ele já está com uma hérnia de disco, então tem que ter alguns exercícios que eu não posso fazer com ele, né, porque eu posso piorar aquele movimento, ele pode fazer um movimento brusco na ginástica, então eu tenho que tomar mais cuidado. Então, eu acompanho, né? E aí, melhorou, né? Foi no médico, puxa a orelha muitas vezes. E aí, foi no médico? Não, eu vou, e aí até marca na sua frente para, né, para mostrar que vai ao médico. Então, eu tenho muito esse trabalho dentro da ginástica, né? Então, não é só ir lá e fazer a ginástica e os exercícios e tudo, né? Ter essa conscientização, né, de funcionário mesmo, de estar colaborando, tanto para a empresa, tanto para os funcionários, né? Então, eu só pus aí o conceito, né, de ginástica laboral, um conjunto de práticas de atividades físicas que elaboradas e orientadas tanto por fisioterapeuta, tanto por educador físico, né? Tem como objetivo compensar as estruturas mais utilizadas no trabalho e ativar as que não são requeridas, promovendo adaptações fisiológicas, físicas e psíquicas por meio de exercícios dirigidos e adequados para o ambiente de trabalho. Então, eu uso muito, e aí o fisioterapeuta pode, e o educador físico também, né? Então, a gente usa exercício de pilates, exercício de respiração, de conscientização postural, exercício de cadeias, né? Então, você vai estudando outros, né? Outros é, atividades e colocando na ginástica laboral, né? Então, eu já usei, né? Hoje eu vou fazer tudo exercício de pilates, né? Claro, você tem que estudar esses exercícios, né? Você tem que saber como você realiza esse exercício, para que é esse exercício, né? Lembre sempre de saber para que aquele exercício, porque todo funcionário quer saber, e muitas vezes perguntam, mas para que é esse exercício? Né? Então, saiba o músculo, sabe? Vai alongar esse músculo. Tem que saber anatomia, tem que saber, né? Tem que saber cinesioterapia, tem que saber, né? Então, para você dar uma explicação, por que você está fazendo aquele exercício, né? E muitas vezes ele já até sabe para que é aquele exercício, ele só quer ter certeza, quer te testar. Tem alguns funcionários que querem te testar para ver se você sabe por que está fazendo, né? Mas por que você está fazendo isso, né? Esse exercício é Pilates, por quê? Não, eu utilizo algumas técnicas de Pilates, eu utilizo algumas técnicas de cadeias, né? E aí a gente vai agregando a ginástica laboral, né? Então a gente faz em vários, né? Tanto produção
tanto escritório, o escritório a gente tem uma boa aceitação em escritório, produção também, né? Os funcionários ficam esperando, já sabe que hora você vai chegar, já sabe o dia que você está lá, né? Tem alguns funcionários que já ficam te esperando para pedir orientação. Eu faço como a maioria das que eu faço ginástica laboral, eu faço a gestão ergonômica, então eu utilizo muito da ginástica, do horário da ginástica para buscar informação para gestão ergonômica, né? Então eu tento buscar o máximo funcionário para ter uma abertura, né? Eu sou parceira e sou uma grande parceira do funcionário, né? Eu sempre vou tentar buscar melhorias para o funcionário, né? Então, isso eu tento passar tanto no primeiro dia, tanto na ginástica mesmo. Não, vem, pode falar, né? Ser amigo desse funcionário, e aí eu conheço esse funcionário, na hora que fala dele, eu já sei, né? Mas ele já teve essa queixa, né? Já teve esse problema. Isso para a empresa é muito bom, porque aí a gente tem todo um relatório. Eu sempre mando relatório da ginástica laboral. Então, se um funcionário me pediu orientação, eu coloco lá. Ó, orientei com relação a essa e essa queixa. Se foi da empresa que me passou, esse funcionário teve atestado de tantos dias por causa dessa dor, né? Ou dessa patologia. E aí eu descrevo tudo, vou acompanhando, ele já relatou melhoras, ele fez isso, isso, orientei, falei esses exercícios, o que ele pode fazer, o que ele não deve fazer em casa. Então, tudo nesse relatório para a empresa ter isso, né? Como é bom para a empresa ter esse acompanhamento, né? Conhecer esse funcionário, essa queixa desse funcionário, quando começou, por que começou, né? Ele trocou de setor, né? O que aconteceu? Então, a gente tem todo esse relatório. Tem algumas empresas que não pedem essa lista de presença, mas eu sempre ponho, assim, pelo menos a quantidade. Tantos funcionários realizaram naquele dia, né? Porque aí a gente tem, mesmo ela não pedindo, eu tenho mais ou menos, esses fazem, esses não fazem. Eu sempre tenho lista de presença, né, para me ter essa noção, para me ter, vou ter que fazer uma ginástica diferente para ver se mais funcionários fazem, né, vamos fazer uma coisa diferente. Então, a gente mesmo dá opções para a empresa, vamos fazer uma semana aí de ginástica, né, vamos fazer um ginasticão com todo mundo da empresa, né, para ver se a gente consegue buscar mais funcionários, ou vamos fazer uma palestra para ver se mais funcionários fazem. Isso, se você ter essa quantidade, né, ou saber quem faz, quem não faz, você consegue falar isso para a empresa, o que pode estar fazendo, o que não pode, né? E aí a gente tem vários benefícios, se isso tudo está na literatura, né? A gente tem como provar, né? Tem muito artigo falando dos benefícios para a empresa, tem muito artigo falando dos benefícios para o funcionário. Eu pus alguns, né? Melhora da qualidade de vida dos seus colaboradores, melhora da socialização do colaborador com o grupo de trabalho. Isso a gente visualiza assim fácil, né? Essa socialização, essa brincadeira, porque a gente busca também essa brincadeira, né? Falar, né? Conversar, puxar algum assunto, né? Algumas vezes a gente põe algumas músicas, então a gente já põe uma música mais para, né, para aguçar o funcionário a brincar, a rir, né? Né? Essa música fala isso, e tal, e a ter essa interação, né? Prevenção do sedentarismo, estresse, depressão e ansiedade, isso fácil né, de comprovar, né? O funcionário que cansa com a ginástica laboral, né? Nossa, cansei. Você fala, nossa, tá ruim, né? Porque a ginástica laboral, 10 minutinhos, não é para cansar ninguém, né? Geralmente é mais alongamento, né? Então você vai assim, tá precisando, e aí você vai incentivando, né, outras atividades, um futebol, uma corrida, né, andar de bicicleta, então você vai aguçando isso, o funcionário mesmo pensa, nossa, tem que fazer alguma coisa, que eu tô cansando, né, aumento da produtividade, criatividade, exposição dos colaboradores, né, isso porque só na pausa, né, só essa brincadeira, só essa socialização, né, já faz com que a gente melhore esse ambiente e tudo, né, aumento da eficiência, otimização do trabalho, né, melhora a imagem da instituição junto aos colaboradores, né, sociedade da certificação, né, e isso é muito interessante porque
se tiver uma fiscalização do trabalho mesmo, e visualiza ali que tem uma atividade de ginástica laboral, eles não obrigam, eles tem alguns fiscais que nem gostam de ginástica, porque antes nas análises ergonômicas todo mundo punha que tinha que fazer ginástica laboral, né, mas eles visualizam com bons olhos, isso eu falo muito com os empresários, né? Olha, visualiza que você está gastando um pouquinho de dinheiro com o seu funcionário, porque não é obrigatório, né? Então, essa visualização da empresa é muito bom. Os funcionários saem falando, né? Na hora que, depois que passa aquele tempo que ele não gosta, né? Mesmo aquele que não gosta, fala, mas lá a empresa paga uma fisioterapeuta lá para fazer, ou um educador físico, vai lá toda terça e quinta, vai lá segunda, quarta e sexta, né? E faz lá, tem, se eu precisar, eu tenho lá, eu posso pedir ajuda, né? Então, isso, essa visualização, a gente vê nítido que o colaborador, quando ele entende que a empresa não é obrigada a dar a ginástica, não é obrigada a oferecer a ginástica, ele já muda, ele fala, nossa, está preocupado, né, com a minha saúde, está preocupado com a gente, então já tem essa visualização melhor, né? Consequente redução de gastos e aumento nos lucros da empresa, né? Isso, se o funcionário está bem, a empresa vai lucrar mais com certeza, né? Se ele não tem tanto atestado, se ele não falta tanto, né? Isso a empresa vai ter um rendimento melhor, né? Proteção legal para a empresa quanto a possíveis ações judiciais, isso também é utilizado muito pelos advogados, né? A maioria das empresas, que os funcionários entram na justiça falando que aquela doença, né, foi provocada pela empresa. Então, você tem uma justificativa, né? A empresa cuida dos funcionários. Na ginástica laboral, aí tem os nossos relatórios que entram muito nessa parte, né? Fisioterapeuta, e aí eu geralmente dou relatório também, posso dar relatório porque eu tenho todo documentado, né? Então, eu acompanhei toda a atividade dele, né? Ele começou a queixar nessa data, né? Eu acompanhei nesses dias, eu acompanhei ele, orientei, né? Cuidei, né? De uma certa forma. Então, a gente tem essa parte, né? E muitas vezes, como o funcionário também já sabe que tem isso, ele não entra na justiça, porque fala, não, mas a empresa tem lá, né? A Patrícia me acompanhava, eu não posso falar isso que não tinha ninguém que a empresa não ligou para aquela doença, né? Que a empresa não me deu o cuidado necessário, né? Então, querendo ou não, tem isso, né? Redução dos índices de absenteísmo, procura do ambulatório e afastamento por atestado médico. Isso a gente vê, né? Tem uma empresa que eu faço ginástica laboral, que a gente viu que a quantidade de remédio de dor diminuiu. Né? Isso é um índice mostrando que a ginástica, né, contribuiu? É nítido, né? E isso foi fácil provar também, né? A gente foi lá na farmácia, na Telesegurança, né, que acompanha a farmácia lá, que oferece o remédio, né? Tem algumas, não pode oferecer remédio, mas tem algumas empresas que têm esse setor lá, né? E que é aí que diminuiu o remédio para dor, né? Em quantidades, assim, que você fala, nossa, mas diminuiu muito, né? Até porque pela orientação mesmo, né? A gente acha que a orientação não faz efeito, faz um efeito enorme. Talvez nem foi tanto pela ginástica, mas pela orientação. Ó, você não pode fazer isso, cuidado de fazer isso, né? Na hora que for fazer isso em casa, né? Cuidar. Geralmente a gente vê, né? Tem funcionário que faz o pós, né? Faz outro serviço, né? Ah, eu sou motoboy depois e tal. Ah, eu faço isso, isso e isso depois. Eu sou garçom. Então, você orienta naquela outra atividade que melhora, né? Na empresa, né? Então você tem e isso a gente vê atestado, absenteísmo e remédio a gente consegue visualizar rápido, né? Depois de uns 6 meses de ginástica, a gente já tem um dado específico ali, se você acompanhar isso, a gente pede, né? A gente acompanha isso de perto, que aí a gente tem isso em números, né? Para mostrar para a empresa que vale a pena a ginástica laboral. Redução de riscos de acidente e prevenção de doenças ocupacionais, né? Então, isso tudo a gente tem em literatura, em artigo, esses benefícios, demonstrando, né? A gente tem vários artigos, isso é na literatura que mostra esses benefícios para a empresa. E para o colaborador, vida mais saudável, melhora da autoestima, autoimagem, também que a gente brinca, aí você já melhorou, né? Olha como que você melhorou seu alongamento, você não conseguia,
né, alongar nem um pouquinho, se já sentir dor, olha como é que você... E vai melhorar? Vai, porque alongamento é a quantidade, quanto mais você faz, melhora a sua elasticidade, né? Então, isso a gente vê nítido, né? Então, muito difícil não acontecer, né, essa melhora, né? Essa conscientização corporal. Então, a pessoa já começa a ter mais, nossa, a respiração me ajuda, me dá um, né? Só de eu respirar eu já me acalmo, né? Então, já me dá essa tranquilidade, né? Já sai um pouquinho do estresse, né? Então, isso a gente vai mostrando, né? Melhora do equilíbrio emocional, motivação por novas rotinas, né? Então, você consegue mostrar que, vamos fazer atividade física, né? Uma atividade, né, pós-serviço, né? Faz uma caminhada, né? Vai testando, pelo menos começa um dia, 2 dias, né? 2 vezes na semana, e aí vai melhorando esse sedentarismo que gera várias outras doenças, né? Melhora das relações interpessoais, isso a gente consegue ter, mesmo que na brincadeira, melhorar aquela, né, organização, não acredito que você não vai brincar com a fulana, né? E aí na brincadeira você até consegue, né? Ou na ginástica, uma ginástica em dupla, uma ginástica em grupo, né? Que tem aqui a participação. Claro que você não vai fazer isso sempre. A ginástica em dupla você sempre tem que pensar, né? Se todo mundo é homem, eles vão aceitar uma ginástica em dupla? Tem hora que aceita, tem empresas que os funcionários, né, adoram tudo que é diferente, tem empresa que já fica meio, opa, peraí, né, eu não quero que ter esse contato. Então, isso tudo você tem que, depende da empresa, né? Redução da sensação de fadiga no final da jornada, melhora da atenção e concentração nas atividades, melhora da flexibilidade, força, coordenação, ritmo, agilidade, reflexo, resistências promovendo uma maior mobilidade e melhora a postura, né? Isso tudo para o funcionário. Então, na primeira palestra também eu mostro isso, que isso tudo pode, né? O funcionário pode melhorar com a ginástica laboral. Na ginástica laboral, a gente tem que sempre, além dessas orientações, né, sempre visualizar se aquele exercício, se todo mundo consegue fazer. Porque tem alguns exercícios que tem gente que não consegue fazer. Então, você vai ficar pondo as pessoas, né, em constrangimento? Não. Então, viu que não consegue fazer, troca de exercício. Eu não gosto de contar, justamente por causa disso. E tem fisioterapeuta ou educador físico que gosta de contar. Tem que fazer 10 de cada. Eu não gosto justamente por causa disso. Eu visualizei que um funcionário não conseguiu fazer, troca o exercício. Eu visualizei que o funcionário cansou com aquele exercício, que, né, ele demonstra que ele está cansando aquele exercício, troca de exercício. Então, você tem que ter uma, né, uma criatividade mesmo de trocar exercício, de inventar exercício, né? De levar um bastão, de levar uma faixa, de levar um balão, né? Coisas diferentes que você vai fazer o mesmo exercício, mas tem alguma coisa ali diferente. Fazer em dupla, fazer em conjunto, né? Utilizar a data ali, né? Eu sempre utilizar a época de festa junina, uma música de festa junina, né? Tem gente que detesta festa junina, mas naquele dia ali ele vai interagir, ele vai, né, é, interagir um pouquinho, né, com o ambiente, né, que está no dia a dia. Então, você vai pondo itens e vai melhorando aquela ginástica. Eu já faço, tem empresa que eu tenho, qual eu falei, mais de 10 anos que eu faço ginástica laboral toda terça e quinta, né? E a gente vai procurando, buscando coisas diferentes para estar levando. E estudando muito esses novos exercícios. Então, vou para Pilates, vou para cadeias, vou para RPG, né? Para procurar exercícios que eu posso estar ajudando ali na ginástica laboral. Então, cuidado para não ficar, eu faço isso e tem gente que já leva um roteirinho, né? Vou fazer isso. Claro, eu tenho um roteirinho na minha cabeça, né? Quais exercícios que eu vou fazer, mas vi que não está funcionando, ó, muda exercício, tem que ter essa praticidade de movimento, de mudar, de, né, hoje, ou então você chega na empresa e vê que o ambiente está muito pesado, então vou dar exercício para relaxar, para soltar energia, né, vamos brincar aqui mais, para dar uma relaxada, né, então a gente vê muito no ambiente, como é que eu cheguei na empresa, como é que tá, né, tem dia que você chega na empresa, tá todo mundo nervoso, né, então, peraí, vamos
para relaxar, né? Ou o contrário, nossa, hoje está todo mundo desanimado, vamos animar aí, né? Peraí, vamos agitar isso aqui, né? Então depende muito do dia a dia que você chega para fazer a ginástica. Tem que ter esse meio que jogo de cintura para ir levando e ir adquirindo. Aí você vai tendo esses benefícios, você vai vendo esses benefícios, tanto para a empresa, tanto para o colaborador, né, de que você está atendendo bem, né? Você está fazendo aquele trabalho bem feito, né? Então, só tomar esses cuidados, né? Temos que tomar cuidado também em estar introduzindo o pessoal, né, que tem portador de necessidades especiais, né? Então, você tem que visualizar se no seu grupo tem algum que, ó, já tive grupo que tinha o cego, né, já tive grupo que tinha diferenciação de membros inferiores, então tem exercício que não vai conseguir fazer, você vai mandar fazer? Não, né? Troca, faz outro movimento, que é aquele mesmo exercício, mas que ele não vai se sentir constrangido porque ele não consegue fazer, né? Então, isso você vai adquirindo com o dia a dia, mas lembre sempre disso, né? Para não ter muitos problemas. Bom, aqui só finalizando que a gente faz, né? Análise ergonômica, Quick Masters, trabalho de corrida, então tem toda essa. A gente tinha uma equipe de corrida, né? Então fazia tanto a parte de alongamento antes, alongamento depois, né? Esse controle de pressão, controle de frequência cardíaca, para ajudar, né? De dor, e a gente tinha esse trabalho, ginástica laboral, né? A gente faz. Só para finalizar, né, a maior descoberta do século é que podemos mudar nossas vidas mudando nossas atitudes. Então, você quer ser um bom profissional, né? Então começa a estudar, começa a buscar coisas diferentes, tudo que possa agregar mais o seu trabalho, que possa melhorar, que você possa mostrar para a empresa que você é importante, né? Que você faz diferença, né, que você traz resultados, então tenta mudar esse pensamento e mudando a nossa atitude. Então vamos cada vez buscar mais e estudar mais para conseguir mostrar e demonstrar um bom trabalho.